Olá, bom dia a todos. O meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista, sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, tenho especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar um pouco sobre um tema que se chama TDAH, transtorno do déficit da atenção, da hiperatividade e impulsividade. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. O objetivo é levar a mais e mais pessoas o conhecimento sobre a neurologia. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, é um distúrbio neurobiológico caracterizado por uma dificuldade de manter a atenção, de manter o foco, pela hiperatividade, que é quando a gente não consegue parar quieto, onde a gente se mexe, a gente fica pulando de galho em galho, né? A criança ou o adulto não consegue parar numa cadeira para conversar, não consegue ficar parado dentro da sala de aula. A impulsividade que se dá quando a gente conversa quando a gente não deveria conversar, quando a gente se coloca no meio de uma conversa quando deveria esperar. Isso se chama TDAH. O TDAH não afeta somente crianças. Por quê? Porque na grande maioria das vezes ele permanece até a fase adulta. Existem inúmeros adultos que têm TDAH, adultos que têm dificuldade em manter o foco, dificuldade com a sua hiperatividade, com a sua impulsividade, dificuldade em finalizar trabalhos, aquele adulto que começa uma, duas, três, quatro coisas e não consegue finalizar. Você pode ter TDAH também, então não é restrito às crianças. Há essa associação errada que TDAH é uma comorbidade, é uma patologia, uma doença relacionada à infância. E lembrando que o TDAH não é uma doença, né? Ele é um distúrbio, é uma desordem do sistema nervoso central. A gente acredita que há neuroquimicamente um atraso, uma dificuldade neuroquímica, principalmente no lobo frontal, na região frontal, que é responsável por nos adequar a as nossas respostas, adequar as nossas respostas ao meio, fazendo com que a gente tenha uma menor desatenção, uma menor hiperreatividade, uma diminuição na nossa impulsividade, certo? Levando a um melhor desempenho social e se adequando ao meio de forma mais fácil, o que a pessoa que tem TDAH tem uma dificuldade muito grande desse relacionamento, porque ela é desatenta, ela é hiperativa, ela é impulsiva, então ela vai ter inúmeros fatores relacionados a isso que vão comprometer, desde a sua parte social, passando pela sua parte acadêmica, muitas vezes até mesmo nos seus relacionamentos. Há uma grande parcela de crianças, que varia em torno de 10 a 25%, que tem TDAH, é bastante grande. O TDAH, ele também, como o transtorno do espectro autista, há níveis. A gente tem um TDAH mais leve, um TDAH mais grave, que podem influenciar de maneiras melhores ou maneiras piores na sua adequação escolar. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico de TDAH, ele é feito com anamnese, ou seja, conversa com o seu médico, seja com o seu neurologista infantil, passando pelas terapias, que muitas vezes a gente faz uma avaliação com a terapia ocupacional, com a psicóloga, e passando pelo tratamento muitas vezes medicamentoso. Uma coisa muito importante é os problemas que o TDAH gera dentro da sala de aula. As crianças que têm TDAH têm uma tendência maior a terem notas mais baixas, rendimentos escolares piores, porque ele tem uma desatenção maior, ele não para quieto, ele não presta atenção na sala de aula. Enfim, o professor é uma das primeiras chaves para esse diagnóstico de TDAH, porque ele nos conta como as coisas estão, ele nos mostra que as coisas não estão legais,
Então é de suma importância que a gente leve em consideração a avaliação escolar. Para todos os meus pacientes, eu solicito avaliação escolar. Por quê? Porque esse relato do professor, esse relato da sala de aula é de extrema importância para que a gente consiga entender como as coisas funcionam, certo? Feito o diagnóstico de TDAH, há inclusive escalas para esse diagnóstico, como SNAP-4, né? Feito esse diagnóstico, é importante que a escola também contribua para o crescimento dessa criança. De que forma? Dando mais tempo, muitas vezes, para a solução de problemas que outros levam menos tempo, a criança com TDAH vai necessitar mais tempo para a resolução das mesmas demandas. Reforços de aula em contraturno. O ideal seria um professor auxiliar para ajudá-lo a manter o foco, mas no Brasil a educação não conseguiu entender a necessidade disso para muitas crianças ainda. As leis não auxiliam muito para que as crianças com TDAH tenham um professor auxiliar em sala de aula. O que contribuiria de suma importância seria para que a criança se desenvolvesse de forma melhor também. E o adulto? O diagnóstico do adulto ele é um pouquinho mais complicado do que o diagnóstico na criança, porque a gente precisa recordar as coisas como eram na sua infância também. E é sempre um viés de memória que a gente chama, o que dificulta muito essa compreensão, às vezes, de como as coisas eram no passado. Mas sim, nós fazemos o diagnóstico de TDAH em adultos. E após o diagnóstico, o auxílio, muitas vezes medicamentoso ou terapêutico somente, auxilia em muito a manutenção da sua vida, uma melhora do seu desempenho no trabalho, uma melhora dos seus relacionamentos, uma melhora social também acontece com o entendimento do que está acontecendo, entendimento do que está acontecendo com você. Como se faz o tratamento para o TDAH? O tratamento para o TDAH, ou com as terapias somente, ou com o tratamento medicamentoso, hoje em dia nós temos o Atenze, a Ritalina, o Venvance, o Concerta, são medicamentos de primeira linha para o tratamento do TDAH, que vai desde da lisdexanfetamina, passando pelo metilfenifenidato, que é a Ritalina, que é o Atenze. Existem medicações de liberação rápida, medicações de liberação prolongada. Cada caso deve ser levado em consideração para o início do tratamento. Muito importante é o diagnóstico. O diagnóstico é de suma importância porque ele muda a vida. Ele melhora o desempenho escolar, principalmente das crianças, porque esse desempenho escolar está muito atrelado ao tratamento do TDAH, ao tratamento seja somente terapêutico ou terapêutico associado à terapia medicamentosa. As terapias com a terapia medicamentosa é muito importante. O papel do terapeuta ocupacional é muito importante no tratamento do TDAH. Por quê? Porque o TDAH precisa entender como ele vai se manejar também, entender como melhorar a sua atenção, entender como diminuir a sua resposta à hiperatividade, à impulsividade. E isso é muito importante que façam as terapias. O terapeuta ocupacional é o terapeuta que está apto a ajudar as pessoas que têm TDAH. Então é muito importante que se faça esse conjunto entre a escola, família, médico, terapias, para que as coisas funcionem melhor. E a criança, principalmente, que tenha TDAH, consiga se desenvolver intelectualmente melhor, tratando essa comorbidade que é muito complicada e que às vezes é pouco diagnosticada e às vezes tem um estigma em relação a ela. Mas não é uma criança que falta limites para ela. Nem sempre o que explica as situações que ocorrem é a falta de limite. Na grande maioria das vezes há uma comorbidade por trás
que deve ser feito o seu diagnóstico e a partir daí um tratamento para que ocorra uma melhora. Isso é muito importante. Lembrem-se disso. As terapias associadas à medicação, nesse tripé que é muito importante, que é escola, família, terapias, muda a qualidade de vida, melhora o desempenho escolar, melhora socialmente, melhora a criança no âmbito da família. Tudo isso auxilia, melhora o sono. O sono é uma das coisas muito importantes na criança que tem TDAH, porque ela tende a dormir menos, ela tende a ter um sono mais complicado, um sono mais conturbado. E tudo isso leva a um baixo desempenho social, seja na escola, seja em casa, seja nos seus relacionamentos, se você for um adulto, por exemplo. Não deixe o diagnóstico para depois. Lembre-se disso. Se você é desatento, se você é hiperativo, se você é impulsivo, você pode ter TDAH e você pode estar esperando demais. Muitas vezes você pode estar comprometendo a sua vida como um todo por uma comorbidade que é tratável, por uma comorbidade que pode ser ajustada. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês entendam um pouquinho mais sobre TDAH e a importância do diagnóstico do TDAH. É muito importante a suspeição diagnóstica. Você, professor, é muito importante a sua participação. O seu olhar, muitas vezes, é o primeiro olhar sobre uma criança que tem TDAH. E você, adulto, que é desatento, que é hiperativo, que é impulsivo, que tem dificuldade em finalizar um trabalho, que lhe demanda mais tempo do que outras pessoas para realizar o mesmo trabalho, você pode ter TDAH. E você pode estar protelando um diagnóstico que vai ajudá-lo. Você pode estar dentro do seu trabalho tendo problemas devido ao TDAH. Por isso é importante o diagnóstico. Um abraço fraterno a todos, espero que eu tenha ajudado vocês.